Olá, eu me chamo Karina Soares Crisóstomo, eu sou estudante da Universidade São Judas Tadeu. Atualmente estou no 7º semestre no campus da Moca no período noturno. Esse vídeo é sobre o tema vírgula, ele é o terceiro e último sobre o tema, que principalmente é importante para o ensino médio, já que é nesse ano que há muita criação de textos e de redações, certo? Esse projeto, que consta com os meus vídeos e de vários outros estudantes, é coordenado pela coordenadora Cíntia Bichinho. E é isso. Vamos à aula. 8. Separar orações coordenadas assindéticas. O que significa coordenadas? Elas fazem sentido sozinhas, ou seja, elas não são aquelas orações que tem um verbo, tem algum outro elemento, só que é subordinada a outra oração. Não, aqui não. Ela faz sentido sozinha, ela é coordenada. E assindética, porque não tem conjunções. Não tem e, mas, ok? Essas coisas que normalmente ligam as orações. Não tem. Vamos ver um exemplo. Luísa cozinhou. Marcos limpou a casa. Fernando consertou a TV. Aqui eu tenho quantos verbos? 1, cozinhou. 2, limpou. 3, consertou. Então eu tenho 3 orações, certo? Quem cozinhou? Luísa. Quem limpou? Marcos. Quem consertou? Fernando. Então eu tenho que separar essas orações. Eu vou separar elas com vírgula. Luísa cozinhou, vírgula. Marcos limpou a casa, vírgula. Fernando consertou a TV. Aqui a gente tem 3 orações coordenadas. Por que coordenadas? Elas têm sentido sozinhas. Se eu falasse só Luísa cozinhou, ou falasse só Fernando consertou a TV, você não precisaria do resto da frase para entender, para ter um sentido. Elas têm sentido por si só, ok? Aqui elas estão juntas porque é como se fosse um contexto, né? O que as pessoas estão fazendo na casa naquele momento. E aí tá falando o que cada um está fazendo ali. Repare que elas não têm nada ligando elas. Por exemplo, Luísa cozinhou e Marcos limpou a casa. Porém, Fernando consertou a TV. Não tem nenhuma conjunção aí. E outro ponto. Aqui a gente tem mais de uma oração. A gente está separando orações com vírgula. Lá na segunda ou terceira, que a gente falou de zeugma, por que a gente separava as orações com ponto e vírgula mesmo? Você lembra? A gente separava porque uma das orações que a gente estava separando já tinha vírgula. Nesse caso, nenhuma das 3 orações, tem uma vírgula dentro dela. Então, eu não preciso usar ponto e vírgula. Vamos ver mais um exemplo. Saiu da cama, esfregou os olhos, foi tomar café da manhã. Quantos verbos eu tenho aqui? Saiu, esfregou, foi tomar. Então, eu tenho 3. Tem 3 orações. Vamos separar as orações com vírgula. Saiu da cama, esfregou os olhos, foi tomar café da manhã. Agora elas estão separadas com vírgula, como você pode ver. Mas vamos ver se elas são coordenadas. Saiu da cama, tem sentido completo? Sim. Foi tomar café da manhã, tem sentido completo? Sim. Elas não estão subordinadas umas às outras, certo? E elas não estão ligadas por conjunções, então elas são orações assindéticas, ok? 9. Separar certas expressões explicativas ou retificadoras. Faltou um S aí. O que são essas expressões? São isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou antes, né? Essas expressões, elas explicam ou retificam. O que é retificar? É quando você dá uma informação, por exemplo, um pouco errado, se alguém te pergunta as horas,
E aí você fala, é 2h30. Ou melhor, é 2h32. Você tá endireitando, digamos assim, a sua informação, a expressão que você falou. Então ela não está explicando simplesmente, ela está meio que arrumando uma informação que estava um pouquinho errada, entende? Então vamos ver isso nas frases. Comprei diversas calças de roupa. Comprei diversas peças de roupa. Por exemplo, essa calça que está em cima da cama. O por exemplo aí, que função ele tem? Ele é uma expressão explicativa. Ele está explicando que a calça que está em cima da cama é uma das peças que a pessoa comprou, certo? Como é uma expressão explicativa, ela está separada por vírgulas. Aliás, vale lembrar que é inadequado você falar como, por exemplo. Como significa um dos significados de como é, por exemplo. Ele não é uma expressão explicativa. Comprei diversas peças de roupas, como essa calça que está em cima da cama. Como tem esse sentido? Tem um sentido explicativo, mas ele não é uma expressão, ok? Não é uma expressão explicativa. Então, se eu tivesse o como aí, ele não estaria isolado por vírgulas. Aquele papel, isto é, aquele documento ficou em cima da mesa. É uma expressão que? Retificadora. Eu falo aquele papel, isto é, aquele documento. Eu estou corrigindo a informação que eu dei, né? É uma retificadora. Então ela está isolada. Por que tem uma vírgula ali depois de aquele documento? Porque ele é um aposto. Aquele documento é um aposto de aquele papel. Aquele documento é um substantivo que está explicando o substantivo aquele papel, certo? Então tem uma vírgula ali também por causa disso. 10. Separar o nome da localidade nas datas. Esse é muito fácil, né? Avenida Paulista, 11 de abril de 2020. Coloquei essa data porque teve o buzinaço nesse dia, né? De quarentena e teve um buzinaço. Foi na Avenida Paulista, 11 de abril de 2020, certo? Então, o local aí, a localidade, Avenida Paulista, está separada da frase. Santo André, 9 de fevereiro de 1999. É o dia do meu nascimento. Santo André, uma cidade, é uma localidade. Então eu separo ela com vírgula. Não importa que tipo de localidade é, se é país, se é uma rua, é um local, eu separo com vírgula. 11. Antes de conjunção e. Quando e ligar orações com sujeitos diferentes. Se você lembrar dessa parte dos sujeitos diferentes, fica bem fácil. ONU oferece ajuda e Brasil recusa. Tem dois verbos, certo? Oferece e recusa. Quem oferece ajuda? ONU. Quem recusa? Brasil. Temos dois sujeitos. Então a gente tem duas orações com sujeitos diferentes. E aí a gente tem um e ali, uma conjunção para ligar essas orações. Só que como elas têm sujeitos diferentes, eu preciso pôr uma vírgula. Por que eu ponho uma vírgula e não ponho um ponto e vírgula para separar orações? Ora, porque eu só uso ponto e vírgula para separar orações quando uma delas já tem vírgula. Aqui a primeira oração, ONU oferece ajuda, não tem vírgula. A segunda oração, e Brasil recusa, não tem vírgula. Então eu não preciso usar ponto e vírgula. Eu uso simplesmente a vírgula. Há muitos problemas neste país e temos que nos esforçar para mudá-lo. Aqui, a é um verbo. Vamos ver a que ele se refere, né? Ele não tem um sujeito.
porque o verbo há, quando significa existir, não tem sujeito. Então, o que há? Muitos problemas neste país, é o que há, né? E temos que nos esforçar. Quem tem que se esforçar? Nós. Tem um sujeito aí, né? Temos que nos esforçar para mudá-los. Quem tem? Nós. Mesmo que na primeira oração não tenha um sujeito, aqui a gente tem duas orações que não compartilham do mesmo sujeito. A primeira oração não tem como sujeito nós. Então, já que elas têm sujeitos diferentes, digamos assim, apesar da primeira não ter, né, eu tenho que separar elas com vírgula. Então, eu separei ali, coloquei uma vírgula antes da conjunção e. Agora aqui, inúmeras pessoas só cantam e dançam nas férias. Temos dois verbos, cantam e dançam. Temos duas orações. Vamos analisar a primeira oração. Inúmeras pessoas só cantam. Quem só canta? Inúmeras pessoas. Ok. Inúmeras pessoas é o sujeito da primeira oração. E dançam nas férias. Quem dança nas férias? Inúmeras pessoas. De novo, o sujeito da oração. Então, na primeira oração e na segunda oração, o sujeito é o mesmo, inúmeras pessoas. Como o sujeito é o mesmo, a conjunção e, que está ali, está ligando essas orações e ela não precisa ser separada com vírgula, porque elas compartilham do mesmo sujeito. E lembra que eu falei que eu não posso separar o sujeito do verbo. Se eu colocar a vírgula ali depois de cantam, inúmeras pessoas só cantam, vírgula, e dançam nas férias. Eu vou estar separando o sujeito inúmeras pessoas do verbo dançar, né? E eu não posso fazer isso. Tá acabando, vamos lá. 12. Antes de e, da conjunção e de novo, quando esta tiver sentido adversativo. Quando você puder substituir o e por mas, ou contudo, ou porém, né? Palavras adversativas. Tiago correu rapidamente e não ganhou a corrida. Você percebe que o e aí não significa portanto, né? Por exemplo, Tiago correu rapidamente, portanto não ganhou a corrida. Não faria sentido, né? Se ele correu rapidamente, por que ele não ganhou a corrida? Esse e não significa portanto, ele significa mas, contudo, porém. Olha só, Tiago correu rapidamente, mas não ganhou a corrida. Quando a gente usa o mas, uma expressão adversativa, a gente não põe a vírgula antes? Pensa que é a mesma coisa. Aqui eu vou colocar a vírgula antes do e, porque na verdade ele está disfarçadinho de e, mas ele é um mas. Então você precisa pôr uma vírgula antes dele. Se você ver o sentido da frase, você vai ver que esse e é meio estranho, meio suspeito. Se ele tem o mesmo sentido de mas, põe uma vírgula antes dele. Mais um exemplo aqui. Não vemos a planta crescer. Vírgula. E ela cresce. Esse e não significa logo, né? Portanto, não vemos a planta crescer, logo ela cresce. Não. Aqui ele tem um sentido adversativo, então não vemos a planta crescer, entretanto, ela cresce. Antes de entretanto, você usaria o quê? Uma vírgula, porque é uma expressão adversativa, certo? Aqui, o exército do rei parecia invencível e foi derrotado. Esqueci do ponto final aí. Então, aqui o e significa porém, mas, contudo, ele tem um sentido adversativo e é por isso
que ele tem uma vírgula antes dele. 13. Isolar orações intercaladas. O que são orações intercaladas? Elas são independentes da estrutura sintática do período. Elas inserem uma opinião, uma observação, uma ressalva ou advertência, ok? É muito simples a gente achar elas, principalmente em livros onde tem muito diálogo entre personagens, porque aí tem a fala da pessoa e depois tá, disse fulano, perguntou ciclano. Esses comentários, essa observação que o autor nos dá é uma oração intercalada que ele está colocando ali. Vamos ver? Um exemplo: continuamos ansiosos, disseram os alunos ao professor pela sua volta. Então, o que disseram os alunos? Continuamos ansiosos pela sua volta, certo? Disseram os alunos ao professor é uma observação, né? Uma ressalva que a gente tem sobre quem falou. Normalmente vai usar esses verbos, disse, falou, perguntou, porque tá falando como se fosse uma fala de alguém inserida no texto. Tá apontando que ali tem uma fala. A fala é: continuamos ansiosos pela sua volta, né? E aqui a observação é: quem disse e a quem? Os alunos disseram ao professor. Então aqui é uma observação, eu diria. E o último, eu sei que a gente já falou do etc, mas vamos falar um pouquinho mais, só mais um pouquinho. Vírgula antes do etc. Simples, é opcional, né? Vocês lembram do exemplo que a gente viu, etc? Eu falei sobre ele, sobre usar e, a conjunção e antes dele, né? Que não pode, e que também não pode usar ele com pessoas, mas que eu posso usar vírgula, como está o exemplo de cima, como computador, celular, televisão, vírgula, etc. Eu posso colocar uma vírgula antes do etc. Ou não, como está embaixo. Para estudar, procure um lugar agradável que não tenha qualquer tipo de distração, como computador, celular, televisão, etc. Não tem vírgula entre televisão e etc. É opcional. Até mais!